Amém. Amém. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Quantos estão felizes e dão glória a Deus? Amém. Quantos querem sair curado nessa noite? Amém. Eita, ninguém quer sair curado nessa noite. Quantos querem sair curado nessa noite? Amém. Aleluia. Abre sua Bíblia no livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo 8. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1. Livro de Mateus, capítulo 8, versículo 1. Que diz: o leproso purificado. Todos acharam? Mateus, capítulo 8, versículo 1. Amém. Vou estar lendo. E diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. E Jesus estendeu a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. E disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a alguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote, e apresente a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Aleluias. Qual é o testemunho que você tem para contar para a igreja nessa noite? Aquele testemunho que você não contou. Deus conhece o seu coração. Não guarde o seu testemunho só para você. O seu testemunho pode ganhar vidas. O teu testemunho pode renovar a igreja. O seu testemunho pode mover o ambiente. Aleluias, glória a Deus. No primeiro versículo diz que Jesus estava descendo ao monte. O que Jesus estava fazendo no monte? Ele estava no monte ensinando. Se nós voltarmos no versículo 7 de Mateus, no versículo 7, capítulo 1, vai dizer assim: não julgues para não ser julgados. Isso aqui parece um ensinamento fácil: não julgues para não ser julgado. Mas muitas das vezes nós julgamos, muitas das vezes nós apontamos. É um ensinamento simples e objetivo, mas muitas das vezes a gente não compreendemos. Muitas das vezes a gente não entendemos e fazemos tudo ao contrário. Julgamos, apontamos. Não julguem. Somente obedeça o ensinamento que Deus colocou no seu coração. Muitas das vezes Deus ensina coisas simples para mim e para você, mas nós não compreendemos, estando na igreja todos os dias. Fazemos ao contrário. Nessa noite o ensinamento que Deus está ensinando é esse primeiro: não julgue para não ser julgado. Imagine um cristão apontando uma pessoa que precisa da sua ajuda. Imagine um cristão não consolidando o próximo. Não é isso que Deus chamou eu e você. Deus chamou nós para servirmos. Deus chamou nós para consolidarmos. Deus chamou nós para amar. E Deus chamou nós para edificar nessa noite. Não julgue. Você é cristão. Você é escolhido. Você é escolhida. As crianças são escolhidas. É o primeiro ensinamento. Aleluia, glória a Deus. E ainda descendo mais um pouquinho abaixo, no versículo 8, vai dizer assim: porque aquele que pede, recebe, e aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. De que forma você está pedindo para Deus nessa noite? De que forma você está buscando?
E de que forma você está batendo? Não podemos pedir de qualquer jeito. Não podemos buscar de qualquer jeito. Não podemos bater de qualquer jeito, que Deus não vai se agradar. Às vezes nós estamos pedindo deitado com um copo na mão e assistindo Netflix, fala: meu Deus, me abençoe. Meu Deus, estão pessoas me perseguindo. Não é dessa forma. Comece a mudar o jeito que você está pedindo para Deus. Peça com bastante sabedoria, que Ele vai prover aquilo que almeja no seu coração. O que você está pedindo para Ele nessa noite? Quando você saiu da sua casa e antes de passar por essas portas, o que você pediu para Deus alcançar aquelas pessoas que se encontram afastadas? Para Deus te trazer um renovo nessa noite? Para Deus assinar aquele papel que se encontra parado não sei quanto tempo? Comece a pedir de forma diferente. São ensinamentos simples que Ele estava ensinando no monte. Aleluia, glória a Deus. E no versículo 13 e 14, se fala da porta estreita e da porta larga. Você só vai ter parte com Ele quando você passar pela porta estreita. Muitas das vezes nós queremos facilidade. Muitas das vezes nós queremos entrar nesse mundo aí fora da perdição. E Deus não quer isso de mim, de você. Deus, Ele quer que você luta. Deus, Ele quer que você persevera. Deus, Ele quer que você se humilha. Deus, Ele quer que você passe por essa porta estreita. Aleluia, glória a Deus. É difícil, irmão. Se fosse fácil, eu e você não estaríamos aqui nessa noite. São ensinamentos básicos, mas nós tornamos esses ensinamentos difíceis. Queremos tudo de mão beijada. Não queremos ajudar o próximo. Nós vemos o próximo caído, não ajudamos. Deus fala: meu filho, vai pela direita, e nós estamos indo pela esquerda. Por isso que Ele fala: entrai pela porta estreita, não pela porta espaçosa. Muitas das vezes, quando a gente não era cristão, nós estávamos nessa porta espaçosa. Estava no mundo bebendo, se prostituindo. Mas quando Deus nos alcançou, nós descemos as águas, nós aceitamos Jesus. Tudo isso que nós fazemos é isso, passar por a porta estreita, igreja. É dessa forma. Quando você levantar a mão, querer reconciliar com Deus, quando você levantar a mão para querer fazer um curso, quando você levantar a mão para descer as águas, é isso, descer pela porta estreita. O inimigo vai se levantar para você parar, mas quando o inimigo se levanta, ele cai nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluias. Ainda no versículo 28, que diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou da sua doutrina, porquanto ensinava como tendo autoridade, e não compreendia os escribas. Meus irmãos, quando Deus ensina, é muito fácil de compreender. Mas quando outras pessoas ensinam, fica aquele pontinho de interrogação: será que é certo o que ele está falando? Mas será que é isso mesmo? Mas Deus falou de um jeito, mas aquele irmão falou de outro. Às vezes aquela pessoa que fala algo, a gente fala assim: meu Deus, será que é isso mesmo? Mas eu tive curso, falou de uma outra forma, mas estão falando de uma outra forma. Qual que eu vou? Não tenha dúvida. Quando você tiver dúvida, vai na palavra, porque Ele vai mostrar. Porque quando Deus ensina, fica tudo fácil. Aleluias, glória a Deus. E aqui eu começo no capítulo 8. E Jesus, descendo o monte, seguiu uma grande multidão. Aleluias, glória a Deus. Muitas das vezes, quando acaba o culto, nós vamos para nossa casa, nós damos caronas,
Mas aqui, nesse primeiro versículo, uma grande multidão. Acho que Jesus ali ficou meio perplexo. Meu Deus, porque essa multidão está me seguindo? A multidão estava seguindo eles, igreja, porque eles não tinham pastor. Nós somos ovelhas. Imagine o tanto de ovelha que estava nesse monte sem pastor. Mas lá tinha um pastor que curava, lá tinha um pastor que renovava, que era Jesus. E ali aquelas ovelhas o seguiu. Ali aquelas ovelhas o seguiu. E Deus está falando para a igreja nessa noite: siga-me. Deus está falando para a igreja nessa noite: siga-me. Aleluia, glória a Deus. Eu creio que aquela multidão não tinha água, aquela multidão não tinha nada para comer, mas o melhor alimento que aquela multidão estava recebendo era a palavra que vinha dos céus. Essa multidão que está aqui nessa noite está recebendo essa palavra. Eu não sei se você tomou café, eu não sei se você almoçou, mas aqui está matando a sua fome, que é a palavra. Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluias, glória a Deus. Amém. Muitas das vezes nós procuramos tantas coisas para nos satisfazer. Pegamos dinheiro emprestado para comprar um pão, pegamos dinheiro emprestado para comprar um gás. Quando você não tiver dinheiro, vai na palavra, porque Ele vai prover aquilo que está faltando na sua casa. Se o botijão acabou, quando você ligar, vai estar lá para fazer o arroz, vai estar lá para fazer o café, vai estar lá para fazer a janta nessa noite. Oh, aleluias. Oh, aleluias, glória a Deus. No livro de Marcos, capítulo 6. Livro de Marcos, capítulo 6, versículo 34. Vai dizer assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e Ele teve compaixão deles, porque era como ovelhas que não tinham pastor, e começou a ensinar-lhes essas coisas. Quantas multidões estão aí fora, igreja, sem pastor? Quantas multidões estão aí fora que não conhecem a Cristo? Quantas multidões estão aí fora perecendo da palavra? E muitas das vezes nós ficamos de braço cruzado. Muitas das vezes a gente não agimos. Muitas das vezes vemos pessoas morrer por essas drogas que estão aí no mundo. Muitas das vezes nós vemos os nossos amigos sendo presos. Muitas das vezes nós vemos casamentos se acabando. Muitas das vezes nós vemos famílias se perdendo. E é essas pessoas que são ovelhas sem pastores. É essas pessoas que mais necessitam da palavra. É essas pessoas que mais perecem do evangelho, igreja. Aleluias, glória a Deus. Oh, aleluias. No versículo 2 vai dizer assim: e eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode me tornar limpo. E eis que veio. Quando você ouvir essa palavra, e eis que veio, sempre fica atento. Ou é algo de ruim que vai acontecer, ou é algo de bom. Eu creio quando este leproso avistou aquela multidão se abriu. Mas por que o leproso estava no monte? Porque alguém falou para ele: ó, Jesus vai estar ensinando lá no monte. Ó, Jesus vai estar ensinando na Cristo vive em nós. Ó, Jesus vai estar lá nas células. Aleluia!
Não é somente sobre o leproso. Quantas pessoas entram na célula e compartilham que casamento está acabando? Quantas pessoas passam por essas portas amassada, quebrada, casamento acabando, filho usando droga? Não é sobre o leproso, é sobre nós. Agora coloque no lugar desse leproso. Você que tem vários amigos, você que tem vários seguidores. Você começa a pecar, você começa a sair da igreja, você começa a pintar o sete. Será que essas pessoas que dizem amigos vai estar do seu lado? Será que essas pessoas que dizem ser amigos vai estar do seu lado? Quantas pessoas tinha no monte? Quantas pessoas estavam naquele monte que perdeu a família? Quantas pessoas que estavam naquele monte que tinha enfermidade? Quantas pessoas que tinha naquele monte que tinha pecado? Não é sobre o leproso, é sobre a minha e a tua vida. Aleluias, glória a Deus. O mais interessante, quando o leproso ele avista Jesus, que diz assim: se quiseres, pode me tornar limpo. O que você precisa ser limpo nessa noite? O que você precisa ser limpado nessa noite? Eu preciso ser limpado de várias coisas. Não é só uma não, é muitas. E você que está embaixo, do que você precisa? Ajeitar a sua casa, ter mais constância, jejuar mais, participar mais, convidar mais, testemunhar mais. É diversas coisas, meus irmãos. Aleluias, glória a Deus. No versículo 3, que diz assim: e Jesus estendeu a mão. Vocês não entenderam? E Jesus estendeu a mão. Aleluias. Jesus está estendendo a mão para vocês nessa noite. Eu não sei a forma que você começou a sua semana, mas Ele conhece o seu coração. Ele conhece aquele choro que você chora escondido dos seus filhos. Você chora lá no trabalho, você chora na sua casa, você chora na igreja. Aleluia, glória a Deus. Se tiver que chorar nessa noite, chore. Se tiver que se humilhar nessa noite, se humilhe, porque Ele está estendendo a mão para você nessa noite. Quando Deus estende a mão, é porque Ele ama. Quando Deus estende a mão, é porque Ele ama. Quando aquele leproso viu, os discípulos queriam segurar aquele leproso, queriam matar. Não faz isso. Quando vem um morador que fica aí na porta, quando ele cumprimentar, cumprimenta. Quando ele for te abraçar, te abraça. Porque se você não abraçar, ele vai falar mal da tua igreja. Ó, o obreiro que estava lá fora não me abraçou. Que obreiro é esse que não abraça? A partir de hoje, abraça. Porque o seu abraço pode mudar a vida dele. Porque quando você estava no mundo, te abraçaram, não te rejeitaram. Muitas das vezes nós fazemos isso, igreja. Nós não abraçamos, nós empurramos. Quando senta, a gente não senta junto. Está com mau cheiro, não importa o cheiro. Quando vem pedir alimento, você fala: ó, senta aqui, ouve a palavra. Senta do lado dele, porque ele vai falar bem da tua igreja. Ó, eu fui naquela igreja bêbado, eu fui naquela igreja sujo. Eu sentei, eu ouvi a palavra e recebi uma cesta básica. É dessa forma. Quando chegar na porta, não menospreze, abrace. Porque Jesus não menosprezou a minha e a tua vida. Ele abraçou, Ele curou. Aleluia, glória a Deus. E ainda no versículo 3, diz assim: e Jesus estendeu a mão, tocou-lhes dizendo: quero ser limpo. E logo ele ficou purificado. É uma pergunta simples que ele fez, né?
E Jesus não mediu os esforços, ele falou, quero. Ele falou, quero. Ele tocou, limpou e purificou. Se você pedir para Jesus te limpar nessa noite, Ele vai falar, eu quero. Aleluia, glória a Deus. Foi por isso que Ele estendeu a mão para aquele leproso. Se queres ser limpo, eu quero. Mas a multidão não entendia porque Jesus tocou naquele leproso. Sempre quando você vai seguir Jesus, vai ter multidão querendo te parar. Vai ter multidão querendo te parar. Não se preocupe com a multidão. Quando Jesus estava entrando em Jericó, Bartimeu, cego, diz assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estava vindo a multidão, Jesus poderia passar direto. Jesus parou e curou aquele homem. Aquela mulher do fluxo de sangue, que vivia escondida. Mas quando falaram, Jesus vai estar passando lá, os discípulos falavam, não vai, que você é impura. O leproso era impuro. Eles não mediam os esforços para ter encontro com Jesus. E nessa noite, você que está aqui, não mede esforço para você alcançar Jesus. Aquela mulher, ela somente tocou na orla de Jesus e foi curada no meio daquela multidão. Toque em Jesus nessa noite. Toca em Jesus nessa noite que você vai ser curado. Aleluia, glória a Deus. Somente toque. Aleluias. E descendo mais adiante, que diz assim, e disse-lhe então Jesus, olha, não digas a alguém. Aleluia. Deus está falando para alguém nessa noite. Não diga nada a ninguém. Porque se você dizer, seus sonhos vão ser frustrados. Não diga nada a ninguém antes de ser concluído. Porque aqui fala, quando ele foi curado, ele contou os testemunhos. Aquilo que você almeja, você vai contar. O testemunho. Imagine esse homem leproso, sem família, sem filho, sem mulher, sem trabalhar. Imagine ser rejeitado pela sociedade. Mesmo a gente não tendo esses sintomas, nós somos rejeitados. Mesmo nós estando dentro da igreja, nós somos rejeitados pela sociedade. Olha lá, está vindo mais um crente querer falar asneira. É dessa forma, igreja. Olha lá, vai até quando? Ele foi rejeitado. Mas aprenda uma coisa, se você está sendo rejeitado, procura Jesus, fale com Ele, se prostra, que nem foi falado, e Jesus estendeu a mão. Eu imagino Ele caminhando. Eu creio que cada um tem um louvor específico quando passa por lutas, por prova. Mas eu creio que esse louvor diz assim, eu tenho um Deus, Ele caminhando, que não vai deixar essa luta me parar e o desespero me tomar. Você pode vir comigo? Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está nas palmas de suas mãos. Eu tenho um Deus, que não vai deixar essa luta me matar. Vocês podem continuar. E o leproso caminhando perto de Jesus com essas lutas. Você pode caminhar e coloca aquele louvor que você mais gosta. Aleluia, glória a Deus.
Pode continuar, igreja. Aleluias. Oh, aleluia, glória a Deus. Oh, aleluias. Bem forte, bem forte. Oh, aleluias. Ainda que a figueira todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. É dessa forma, igreja. Quando você estiver passando por lutas, coloque aquele louvor que mexe com você. Aquele louvor que faz você chorar. E comece a andar. Se é no seu trabalho, não importa. Porque Ele está com a mão estendida querendo te curar, igreja. Aleluias. No livro de Levítico, capítulo 14, que diz que determinaria o procedimento para a reintegração de um leproso na sociedade. Jesus pede silêncio, não conte a ninguém, para evitar mal entendidos sobre sua missão. E ele não queria ser visto apenas como um curandeiro ou um líder político que expulsaria os romanos para focar a proclamação do reino de Deus. Jesus curou o leproso e mandou o leproso ir lá e não contar a ninguém, porque o leproso poderia ir para a sua casa. Jesus já era perseguido. Não conte nada a ninguém. Se você foi curado, venha ao altar e conte testemunho. Se Deus abriu porta de emprego, suba no altar e conta testemunho. Eu creio que são ensinamentos simples e objetivos. Nós ficamos igual esse leproso, desanimado, não querendo vir para a igreja, querendo sair do ministério. Às vezes nós falamos que não tem oportunidade, você tem oportunidade. Vocês estão sendo purificados nessa noite. Nessa noite vocês são escolhidos de Deus. Nessa noite vocês são escolhidos de Deus. Não deixe ninguém frustrar os seus sonhos, porque você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Vocês não entenderam? Vocês são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, glória a Deus. Quando vocês são lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, ninguém vai te parar, ninguém vai te humilhar, ninguém vai te afrontar, independente da circunstância que você está passando. Aleluia, glória a Deus. Se coloque de pé, o grupo de louvor. Aleluias. Esse louvor, ele é interessante. Esse louvor vai falar com você nessa noite. Você que precisa ser purificado nessa noite, vem aqui à frente, que nós vamos estar orando pela tua vida. Se você não foi separado, vem aqui à frente, que você vai ser separado nessa noite, para fazer a obra lá fora.
Aleluias, glória a Deus. Você que quer receber oração, você que quer ser seguidor de Jesus, vem aqui à frente que nós vamos orar pela tua vida. Não fique com vergonha quem está do seu lado. Este leproso, ele não teve vergonha de encarar aquela multidão. Ele foi encontrar Jesus porque ele precisava, porque ele era impuro, ele tinha pecado. E eu e você nessa noite precisa encontrar Jesus, porque nós somos pecadores, porque nós somos falhos. Aleluias. Nós somos falhos. Ah, eu estou dentro da igreja e não tenho pecado. Não, você é pecador. Só de você não fazer o bem, você está pecando. Só de você não ajudar, você está pecando. Vem aqui receber oração. Ou até mesmo você que ainda não desceu as águas, você que quer reconciliar, você ainda que não aceitou Jesus, vem aqui à frente. Aleluias, glória a Deus. Aleluias, eu vou contar até 3. Porque essa oportunidade que Deus está te dando nessa noite. Quando você passar por aquelas portas, você não pode encontrar mais. E quando você deitar a cabeça no travesseiro, vai vir aquele tal de arrependimento. Eu poderia ter lá na frente aceitado Jesus, mas se eu aceitar esse tal de Jesus, eu não vou poder fazer mais nada aí fora. Aí que você está enganado. Você pode fazer tudo. Você vai poder curar, você vai poder cantar louvores, você vai poder abraçar aquelas pessoas que necessitam. Aleluia, glória a Deus. Aleluias, ninguém, eu vou contar até 3. 1, Deus está te chamando nessa noite. 2, não deixe o que você pode fazer hoje e querer fazer só no final do ano. E 3, eu encerro essa palavra. As palmas bem fortes para o Senhor nessa noite. Entregue o seu melhor nesse louvor. Aleluia.